No som da rede a luz vai brilhar, a palavra de Deus vamos espalhar. Missão digital com fé no coração, levando esperança a cada irmão. Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade sempre lado a lado. Por todos os cantos a mensagem vai, a fé conectada nunca se desfaz. Vamos lá, vamos começar mais um Missão Digital. E hoje nós temos um tema extremamente importante para qualquer pessoa, seja ela religiosa ou não, seja um cristão ou não. Nós vamos falar sobre aprender, se formar para falar de Deus, primeiro para aprender de Deus, depois para falar de Deus. E mais uma vez estou aqui com os meus amigos. Hoje eu passo primeiro a palavra aí, Renato. Vamos lá, né? Mais um podcast hoje, falar sobre formação, né? O quanto que isso vem impactando cada vez mais na nossa vida, né? Não só de viver de acampamento, mas conhecer essa igreja que é tão rica, né? Conhecer a nossa religião, conhecer ainda mais a nossa comunidade, conhecer os membros da comunidade, e isso tem feito muita diferença na minha vida, né? A Flávia que veio depois também, né, Flávia? Quanto que você já aprendeu, né? Muito. Na verdade, eu comecei a minha vida aí com Deus, foi buscando formação. E uma das coisas que me atraiu quando anunciaram essa formação, eu estava num grupo de oração, foi a palavra: você vai conhecer a Bíblia. Durante esse grupo de oração, falaram lá na frente assim: olha, faz esse curso que você vai aprender a manusear a Bíblia. Eu falei, eu preciso, porque eu não sabia nem fazer isso. E desde então eu busco incessantemente essa formação, porque não tem como você se formar com recortes. Eu venho falando muito sobre isso. Recortes de redes sociais não formam ninguém. E a gente está nessa geração e a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, senão a gente entra nessa vibe também, que é mais fácil, né? Eu acho interessante porque você trouxe hoje a Bíblia e disse, eu trouxe a palavra até para a gente usar. E realmente é um podcast onde você está discutindo formação. Nada melhor do que iniciar a formação, né? Ou dizer a importância da Bíblia. No seu dia a dia, como você interpreta o uso da Bíblia e o que você absorve, o que você coloca em prática realmente, isso no seu cotidiano? Conta um pouco pra gente como é isso. Olha, a Bíblia é meu GPS. Desde quando eu vi essa referência com GPS, é isso. Eu acordo, eu já pego a Bíblia, eu já leio o Evangelho do dia. Aí eu ouço dos padres que eu sigo o Evangelho do dia e vou para a missa para ouvir novamente. Porque realmente ali tem um norte. E dentro daquilo que foi falado, eu tenho certeza absoluta que Deus, ele tá me dando uma direção naquele dia. E eu sou muito ligada nos ajustes de Deus. Eu sou uma pessoa que aprendo nos ajustes. Sim, eu sou aquele que gosta da palavra que vem fazer a correção. Porque o pai pensa e fala assim, hoje no dia eu tenho várias coisas para fazer, eu tenho várias pessoas para encontrar. Então ali no início já da missa que eu chego, eu falo, Senhor, eu consagro a minha agenda. E dentro da agenda, eu preciso que o Senhor me fale o que está certo, o que está errado, o que eu devo colocar ou não. E a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. As pessoas, elas falam muito, eu ouço muito isso. Eu gostaria muito de ouvir Deus. Eu falei, você tem a boca de Deus na sua mão. Primeiro que você tem que pegar ela e abrir. Que é o quê? É a Bíblia. Para mim, é a Bíblia. E hoje, né, eu preparando, rezando muito, tentando achar meu lugar nesse podcast, porque eu falei, nossa, caí aqui de paraquedas, o que eu posso contribuir? E Deus, ele veio, assim, muito forte no meu coração, que é assim, Flávia, como você se movimenta comigo? É com a palavra. E aí caiu na minha mão, assim, eu abri na Bíblia, a estrutura sustentável da fé é a Escritura, que está em 2 de Timóteo. E já de encontro com uma prévia, porque a gente faz uma prévia aqui, gente. A gente fica meia hora falando aqui até a gente começar a gravar. Em 2 de Timóteo, meninos, olha que interessante. Lá no capítulo 4 fala assim: porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si mesmo. Eu achei muito forte isso, porque o que está querendo dizer aqui? Essa inquietação
das pessoas, de querer novidade, novidade, novidade. Aí começa a ir atrás dos recortes. Mas um comentário seu, que eu acho que é muito relevante, principalmente para os jovens, Sim, existem palavras que são extremamente difíceis de você, assim, sentar, ler e entender. sim. E aí, até para os jovens, hoje já existe uma dificuldade natural, por uma questão dessa nova geração, de sentar para ler. Eles já não sentam para ler. O imediato eles querem sempre. O recorte é mais fácil porque tá na mão e é só você olhar. Mas a interpretação tá na hora que você se aprofunda na leitura. Sim, Então, por sim. exemplo, você acabou de ler. Aí eu achei legal porque você falou, olha, aí Deus me deu uma inspiração para eu pensar. Mas você teve um tempo de ler Sim. e um tempo de refletir. É isso mesmo. Né? Isso, mas a gente só consegue viver isso se a gente tem essa constância na leitura. Eu, há anos atrás, vamos dizer assim, há uns 7, 8 anos atrás, eu também não entendia nada, nada. Eu lia, para falar, Senhor, parece que eu tô lendo e não tô conseguindo entender nem a palavra que tá escrito. Mas aí eu aprendi também informações que tudo é uma questão de constância, porque tudo que você faz repetidamente, aquilo começa a se tornar uma rotina, você consegue entender. Vocês, dentro da profissão de vocês mesmos, vocês falam assim, uma coisinha que alguém fala, você já consegue definir, ou que seja medir um terreno, né, Renato, ou dentro da sua profissão, mas isso vocês tiveram que ter paciência. É a questão da rotina, da né? rotina. E também a gente pesquisar, né? A gente tem um Google aí na mão. Eu vivo pesquisando no Google as coisas. Eu fui pesquisar o que era prurido. O que é prurido, gente? E essa é uma tradução. Então, vamos lá. Sim, vai, ajuda eu aí, Cássio. Eu achei interessante porque, primeiro, vai para você fechar nesse contexto seu. A Bíblia, ela traz diferentes informações pela questão das traduções, sim, né? Sim. E depois o Renato pode até comentar um pouquinho sobre um dos temas que foi falado há alguns dias atrás, que era sobre quais traduções são as mais adequadas para a gente ler, Sim. né? E por que existem essas diferenças. Enfim, a sua busca da tradução dessa palavra fez sentido quando você simplesmente conseguiu, deixa eu ir no Google, pego a palavra e coloco no meu contexto? Olha, fez porque eu busquei ali, né, o que quer dizer prurido, segundo a leitura bíblica, que eu vou fuçando. Legal. Porque assim, se você coloca, tanto que tem aqui um pouquinho falando sobre o que é a diferença entre conhecimento e aprender. Tem tudo um contexto bíblico, eu procuro nesse contexto bíblico. E aqui, né, me corrige, Cássio, se eu estiver errado, esse prurido é uma inquietação tão forte do ser humano que chega a atingir a própria estrutura física. Né? É como se fosse uma coceira, é como se fosse coisas no nosso corpo que te incomoda de uma maneira tanto que vai buscar. Eu acho que isso é muito legal, porque você buscar na internet hoje, você pode achar coisas assim que não fazem sentido nenhum. Mas se você faz uma busca adequada, eu tô lendo aqui a passagem bíblica, né? E agora eu quero entender tal trecho. Renato, na sua caminhada, como que é a sua relação, já que nós estamos falando da Bíblia, né? Como que é a sua relação com a Bíblia? A grande dificuldade, como você falou que eu tenho, é em ler. Parar para ler. E assim, a minha virada de chave foi quando eu passei a fazer a comunhão diária. Aí não tem jeito, você tem que estar lendo. E aí é o ambiente propício. É o momento que eu largo meu celular e eu estou ali com a palavra física, né? Papel, aquilo que a gente conversou até no outro podcast. E o quanto que isso mudou. Por quê? Porque assim, a Bíblia não é só a leitura. Porque muitas coisas que a gente vê dentro do Novo e do Antigo Testamento, a gente tem que conhecer também. Se a gente pega só o Antigo Testamento, a gente vai pegar um Deus que é um Deus que castiga, é um Deus que pune. E aí a gente vê um Deus do Novo Testamento, um Deus misericordioso. Mas espera aí, eu vou ficar então com o Deus misericordioso, que é o melhor para mim. Mas e as raízes que a gente tem? Aquilo até que a gente conversou, que você falou na nossa formação, segunda-feira, do sênior, né? O quanto que a ligação entre os dois é importante, né? E o quanto que isso fez a diferença. Mas para eu poder conhecer a Bíblia, para eu poder entender a Bíblia, a gente tem que fazer formação. Porque só o dia a dia a gente lendo... Só leitura não vai. Porque a palavra de Deus está conectada. Né? Porque aqui, nessa passagem que deixou claro para o meu coração, é assim, essa inquietude, mas de uma forma negativa, essa inquietude que te leva a buscar
recortes que vai alimentar aquilo que você quer ouvir, tirar essa inquietude carnal, não é uma inquietude espiritual, e onde faz com que você crie o seu próprio Deus, né? São pessoas assim que não têm pertença, que não podemos, né? A palavra já diz, um pé em cada barco. Peraí, qual a doutrina que você segue? E aí é uma leitura com Alecto Divino, Isso, que é você meditar, você se aprofundar. Hoje em dia, você vai na missa e fala, mas isso aqui tá na palavra. A gente vai juntando, a gente não... Você lembrou essa relação, né? E depois a gente vai pedir pro Ricardo aí colocar dentro aí do nosso podcast essa imagem. Essa imagem é muito interessante, não sei se você viu, Flávio, é uma imagem que vai trazer a correlação entre versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então ele vai colocar, foi um projeto maravilhoso que foi desenvolvido, onde tenta mostrar, e mostrou-se que a Bíblia foi o primeiro livro que tem autorreferências e cruzamento de indicações. Então é uma imagem que chama muita atenção, e é muito claro que aí volta a enfatizar o que Santo Agostinho disse, que o Antigo Testamento seria revelado no Novo Testamento, ou é revelado no Novo Testamento, e o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. Muito. E isso é brilhante, quando você começa a ler a Bíblia. E aí o mais interessante, né? Vocês estão falando de Bíblia porque, para nós, é o primeiro passo para a formação. Concordam? Sim, sim. Primeiro passo da formação. Depois nós podemos falar dos outros. Eu tenho uma interpretação da Bíblia que para mim me ajudou muito. Eu vejo a Bíblia, eu quando profissionalmente ia viajar para alguns países assim que ainda mantém a cultura de bibliotecas, eu adorava ir nesses lugares, seja bibliotecas dentro de universidades ou sejam bibliotecas clássicas, famosas, porque quando você entra na biblioteca você procura a seção de diferentes temas, e para mim a Bíblia ela não é simplesmente um livro, para mim a Bíblia é uma biblioteca. Então você tem livros históricos, você tem livros que são contos teológicos, né? Romances. Você tem romances, você tem fatos verdadeiros, fatos políticos, fatos que mostraram a realidade das pessoas daquele momento. E as pessoas, às vezes, principalmente para quem não estuda, acabam interpretando errado algumas passagens e falam, isso não é verdade. Como alguém pode ficar dentro da barriga de uma baleia por 3 dias? Peraí, será que o livro de Jonas é um livro verídico? Ou ele é um conto litúrgico, escrito justamente para aquele momento, para aquele povo, e que serve até hoje para a gente? Então, eu não sei, essa é a minha visão. A Bíblia ela não é só um livro. Você concorda? Sim, com certeza. E, na verdade, assim, esses contos, na verdade, é para poder contextualizar o que a gente está vivendo aqui fora, né? Mas como, né, ficar na barriga de uma baleia? Gente, tem tantas baleias aqui fora que a gente vive lá dentro, fugindo daquele chamado de Deus. Por quê? Qual que é a mensagem que Deus quer passar nesse conto? É que ele não estava vivendo a vontade de Deus, que ele estava indo ali, ele tinha um chamado, ele estava indo contra aquilo. E eu gosto muito de uma parte que fala que as pessoas do bar começaram falando, peraí, mas alguém aqui dentro não está vivendo a vontade de Deus. Não é mais ou menos assim? Eu tô falando segundo a minha cabeça, hein? Corrija aí, cara. Não, mas é muito interessante essa passagem, porque é exatamente isso. Deus fala, olha, Jonas, você precisa ir evangelizar, você vai ali para aquela cidade. Você vai a pé para aquela cidade. Ele faz o quê? Ele vai caminho oposto de barco. Ou seja, ele fez tudo contrário que Deus escolheu. Contrário. E aí lá dentro, na hora que começa aquele rolo, eu acho fantástico esse livro de Jonas, porque na hora que começa aquele rolo, a tempestade, cada um, olha gente, vamos rezar aí, cada um pro seu... Era uma região que eles adoravam diferentes deuses. Sim. Cada um reza aí pro seu Deus. Tem algum Deus aqui que pode parar a chuva? Tem o Deus do sol. Cadê o Deus do sol? Manda o sol aqui, né? Você imagina o trompete que tava nesse barco. E o quanto que chama atenção, porque assim, a Maria foi a primeira coisa que ela guardou da Bíblia, foi a história de Jonas. Que lindo. Eu dei um livrinho, ela tinha um livrinho pequeno, e assim, ela adora a história de Jonas. E o quanto que isso, né, lógico, na cabeça dela, ela entendeu que... Mas chamou muito a atenção. Chama. Você vê como que é algo que é tão, assim, o tempo que existe... E o quanto que é atual isso, né? E o quanto que traz a realidade. Aí na hora do rolo todo aqui, aí olha, quem é você? Eu sou Jonas. Tá? Jonas, conta um pouco aí do seu Deus aí. Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Olha, meu Deus é o Deus da terra, é o Deus da chuva, é o Deus ou seja, é o Deus de todos os deuses seus aí. E aí eles falam, né, mas você não fez nada errado contra seu Deus, não, né? Então imagina a situação, né?
Não, só fiz tudo errado, né? E assim, eu vejo essa história de Jonas no seguinte contexto. A gente que está numa caminhada, todo mundo que tem assim um olhar para Deus, que Deus realmente é aquele que sustenta tudo e que está no passado, está no futuro, está em tudo, a gente faz essa oração de pedir, Senhor, me colocai no seu caminho, quais são os caminhos que o Senhor tem? E eu falo que Deus, ele vai revelando. E quando Deus vai revelando esses caminhos, você fala, não, mas eu não quero esse caminho, Senhor. Você vai se colocando dentro realmente de baleias. Porque às vezes ali na sua oração, Deus está te mostrando que você vai conseguir exercer seu ministério, exercer a sua fé em tal lugar, mas você se coloca num contexto com vários deuses, vários lugares diferentes. E ali naquele momento o Senhor fala, não, peraí, Renato, mas você não perguntou para mim, então você está num contexto diferente. Qual é a baleia que você está esse cenário? Então nós temos aí um exemplo muito simples aqui que nós, né, colocamos como Jonas, né, um livro. Existem diversos livros fantásticos na Bíblia e eu acho que o que nós estamos querendo trazer para esse podcast, primeiro passo, se você quer se formar, o primeiro passo é a palavra de Deus, né? Não vão ser os podcasts, não vão ser os... Nada. Vai ser a palavra de Deus. E o que eu acho assim legal é a gente ver assim, a gente entra dentro da nossa comunidade. Vamos pensar, como a gente falou no podcast passado sobre acampamento, a gente coloca lá e dentro da sua tribo vê uma pessoa que não conhece a igreja, não conhece a comunidade, não conhece o que é a celebração da missa. E aí, por exemplo, quando a gente passa para essa pessoa entrar dentro da comunidade e despertar essa curiosidade dela, ela precisa conhecer, ela precisa se formar. E aí a gente vê o quanto que é importante isso dentro da nossa família, a gente colocar as crianças desde cedo nessa formação. Sim. Mas aí o que eu mais assim gosto de ouvir e pensar é que quando a gente se propõe a ter essa formação, a gente tem que entender que existem regras, como qualquer empresa, como qualquer lugar, e aí a gente não tem como entrar dentro desse meio e não seguir suas regras. Uhum. Né? Então, por exemplo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E o que essa igreja tem para nós? O que mais, além, né, de você seguir a palavra, a Bíblia, o que mais você pode usar que ajudaria ou auxiliaria você na sua formação? Então, a Igreja Católica, eu acho que ela traz assim, muitas condições para nós para isso. Né? Então, você comentou, olha, quais são regras? Então, vamos lá. O que nós estávamos falando antes de iniciar o podcast. Olha, tem o catecismo da Igreja Católica. E só um parênteses, né, no podcast passado, eu comentei sobre aquele padre americano que lançou The Bible in a Year. Então, ele fez toda a referência da Bíblia em um ano, 365 dias, fazendo a leitura toda da Bíblia, e foi um sucesso geral, não apenas para religiosos, para todas as pessoas. E ele reproduziu o catecismo em um ano, que é uma ação maravilhosa, né? Precisamos colocar essas referências no nosso... aí embaixo, ó. E aí nós podemos trazer para nossa realidade. Hoje, uma ação do padre da comunidade, o padre Ed Carlos, é justamente o estudo do catecismo. Né? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância. Então vamos lá. Passo número 1, formação pela Bíblia. Vamos tentar abrir agora mais uma dica. Passo número 2, para onde eu vou? Né? Para onde eu vou? Então vamos lá, vamos tentar aqui hipóteses ou sugestões. Falar daquilo que eu vivo, né? Porque a gente não consegue falar aquilo que a gente não vive. Eu já vi pessoas fazendo isso, eu fui essa pessoa que achar que pegar a Bíblia, começar com Gênesis e seguir assim, tipo, livro após livro, até chegar ao final, uma forma correta de se ler a Bíblia. E não é, como você mesmo diz, é uma biblioteca. Então, assim, olha, eu vou te dar um conselho, você que está assistindo. Se você nunca lê uma Bíblia, se você começar por Apocalipse, você já vai dar uma surtada. Eu, Flávia, comecei pelo Atos dos Apóstolos, porque um dia eu ouvi na igreja falando assim, você quer ter um caminho missionário e tal? Atos dos Apóstolos. Falei, eu quero conhecer, porque Atos dos Apóstolos. Eu entendi, na época, que era atitude deles. O que esse povo aprontou depois de tudo que aconteceu. E é apaixonante Atos dos Apóstolos. Você consegue se deparar com a humanidade dos apóstolos, dos erros, acerta, aquela coisa toda. Então, assim, vou também ali já pegar uma galera muito top, também tem muitos jovens procurando ler a Bíblia. Uhum. E esse caminho que eles estão fazendo é o caminho de Salmos. Se formam grupos para poder ler um salmo por dia e dentro desse salmo busque esse entendimento. Então, assim. Mas você usou, em algum momento, quando você fez a transição, você falou, agora eu quero conhecer mais da igreja, então das regras,
De Sim. tudo que está por trás, você chegou a fazer esse caminho para o catecismo da igreja? Não, primeiro eu fui a Bíblia. Mas teve um momento que você falou, agora já tenho... Faz pouco tempo, ainda eu tô naquela porcentagem safada dos recortes que Do recorte do catecismo. Da Bíblia não, mas do catecismo. Porque assim, a Bíblia, quanto mais você lê, mais você fala, meu, mas parece que eu não li isso aqui, eu já li várias vezes. É lindo demais, é infinito conhecimento aqui dentro. Então eu falo que eu sou uma bebê ainda. Cássio, Renato. Mas fala pra mim, bebê. Cássio, não cortando a Flávia, mas fala pra mim, o que é esse catecismo, pro pessoal saber? Olha, eu acho que a principal mensagem do catecismo você comentou das regras, eu fiquei com isso na cabeça, né? As pessoas não entendem certas regras que são colocadas em diferentes períodos do nosso ano litúrgico. Mas para que isso, né? Por que na quaresma está sendo proposta algo de penitência, né? Ou de eu evitar alguma coisa, uma mortificação. E aí você tem as informações explicadas no catecismo. Então eu vejo o catecismo como um grande apanhado, né, de informações, mas que são bem explicadas. Então imagine quando a gente está falando com um advogado e ele vai trazer leis, e ele vai dizer, olha, essas leis estão embasadas no direito civil, no direito trabalhista, no direito... vai para outras áreas do direito e ele consegue te mostrar aonde estão essas regras, essas leis. Quando você lê, você fala, já entendi. Então, a minha visão é que o catecismo traz para nós informações de, olha, você está fazendo isso, a igreja propõe isso por causa desses argumentos. Isso enriquece o nosso olhar para a igreja católica. Então, por isso que eu aqui comentei que eu acho que é muito interessante esse estudo, proposto pelo padre de Carlos lá, porque chama as pessoas que têm curiosidade, aliás, quem está vendo aqui esse podcast, se tiver curiosidade, vá até a secretaria da paróquia e pergunta, olha, quando é esse dia de estudo? Quero aprender mais sobre a Igreja Católica. E aí seria diferente, porque você quer aprender mais da Igreja Católica, ainda não sabendo nada ou quase nada da Bíblia, porque Exatamente. A gente nunca, né, não tem tempo para ler tudo da maneira que a gente gostaria. Eu falo que eu tô entrando numa fase agora de conhecer a história da igreja. Super leiga, porque eu fui mais a parte aqui, né, espiritual, Sim, né, mas sim. existe uma história da igreja, algo que eu não estava preparada, né, lá atrás para poder saber, porque eu precisava conhecer isso. E o catecismo, o pouco que eu já li, busco, ele é lindo, ele tem partes do catecismo que é um poema. Uma das primeiras coisas que eu procurei ler no catecismo sobre a felicidade. Onde estava a felicidade, onde estava a alegria. E tem um índice muito fácil ali. Você vai lá no fundo, onde está falando da alegria, felicidade. Foi algo que eu busquei muito entender, né? E é lindo de ver, gente. E uma coisa assim, seja curioso. A gente pergunta tudo. Tem coisas que eu leio, não entendi. Ah, filho, o padre, na hora que acaba a missa da manhã, ele vai lá, pega na nossa mão. Muitas vezes ali é uma deixa para perguntar, padre, o que significa isso? Interessante. A gente isso. precisa perguntar, precisamos ir na pessoa certa, pessoas com autoridade de conhecimento. Perfeito. Porque senão a gente vai começar a fazer o quê? Como diz a palavra, criar deuses para nós. Criar conforme a nossa necessidade. Não, peraí. Dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé, quem é autoridade para poder me explicar sobre isso? E um exemplo, acho que até interessante, Renato, do catecismo é quando alguém pergunta para nós, olha, o que são pecados capitais, ou pecados mortais, tá? Conta para mim aí os pecados mortais. Aí você tenta lembrar alguma coisa. Mas isso está na Bíblia, explícito. Jesus chegou em algum sermão e falou, olha, hoje eu vou falar sobre os 7 pecados mortais. E eu acho que isso aí, por isso que eu acho que o catecismo, você vê que ele vem tanto para complementar, não, porque a Bíblia já é completa, mas ele vem para nos mostrar essas regras, né? E o que é interessante é porque hoje o pessoal fala assim, mas onde está na Bíblia que não pode? Isto. O mais eu acho que esse que é o... Mas onde está na Bíblia que não pode? Eu acho que isso que é o legal. Ah, mas e quem escreveu esse catecismo? Por que pode isso? Porque hoje o que a gente tem mais é gente contestando do que te ajudando ou te auxiliando. Né? Porque acho que hoje essa geração que vem, acho que da nossa também, mas é de contestar. E eu acho que o contestar é importante. Sim. Eu acho até muito relevante a pergunta, é o que você disse, ficar com aquela dúvida. Sim. Nós católicos temos que ter isso, tem que gerar um incômodo para a gente buscar o conhecimento.
Né? Então, por isso que eu acredito que é importante você ir lá no catecismo. A gente depois vai até colocar nas referências aí embaixo, né, do catecismo, né? Aonde encontrar o catecismo. Inclusive online, né? online que é tem, fácil, né? Você vai lá e... Tem aplicativos do catecismo já também, que a gente consegue baixar e procurar. Mas acho que o interessante é ter ele no papel, né? Até esse curso do padre de Carlos que ele passou do catecismo, ele fez muita gente comprar. Eu sou um que não tinha um catecismo em casa, eu tinha um pequeno, da época de moleque, que ficou já antes de casar na casa da minha mãe, mas agora o que eu tenho? Tenho um catecismo lá em casa, né? E aí minha filha fala, pai, mas que tamanho de livro é esse? Eu falei, esse é o catecismo da igreja. E eu acho assim que essas perguntas, sim, são importantes, mas a gente precisa ter força para ir além das perguntas e ir atrás das respostas, de uma forma bem, bem correta mesmo, porque às vezes essas perguntas vêm mais para justificar o que eu estou fazendo. Vou perguntar, mas existe essa resposta? E aí sempre eu venho de encontro com aquilo que foi ensinado lá no início, né? Adão e Eva perdeu o paraíso por quê? Porque eles queriam saber de tudo. Então pelo menos, eu tenho essa visão sobre isso, né? E se você tem os mistérios de Deus, então vai chegar uma altura que você deve confiar nos mistérios de Deus. Foi Deus que criou, mas não tem esse Deus, quem criou? Não, porque eles vão além, né? Eu falo que eu tô no meio dessa galerinha, eu falo, peraí, existe? Você acredita que existem os mistérios de Deus? Você não vai saber tudo sobre Deus. Mas essas perguntas têm como você saber, assim, não é uma resposta limitada de recorte que você vai aprender. Muito legal isso que você disse, porque os jovens, né, até os adolescentes, os jovens, eles têm perguntas, mas vale a gente aqui dar uma dica que, até trazendo contexto bíblico, eu sempre olho 2 tipos de pergunta, ou perguntas que aconteceram ali no Novo Testamento que me chamaram a atenção, porque perguntas são importantes, né? Sim. Se você olhar o livro de Santo Agostinho, quando ele escreve... todo o detalhamento das confissões, né? São Tomás de Aquino também. Sempre existem perguntas e ele vai em busca da resposta daquelas perguntas, mas usando uma inspiração divina. Então, tem 2 perguntas na Bíblia, no Novo Testamento, que me chamam a atenção. A primeira é quando Jesus aparece para Tomé, ou melhor, para os apóstolos, e Tomé não estava. E aí depois, então, chegam para ele e falam, Tomé aos apóstolos, Tomé, nós vimos Jesus. E o que ele falou? Eu não acredito enquanto eu não ver. Eu duvido. Então, assim, eu não acredito. Vamos contestar. Só se eu tocar nele. Eu tenho que contestar. Foi um questionamento, mas um questionamento que ali ele travou, né? Na fé, ele duvidou mesmo. Enquanto que se você olhar a pergunta de Nossa Senhora, né? Quando o anjo Gabriel chega para ela e fala, e você vai carregar o Filho de Deus, o Salvador. Ela não simplesmente disse, ótimo, tô aqui preparado. Ela falou assim, peraí, mas eu não conheço homem nenhum. Como pode acontecer isso comigo? Como se fará? Como que vai acontecer? Ela volta a pergunta, né? Então ela faz uma pergunta, sim, mas olha a diferença. A pergunta dela foi sem uma resposta concreta. Logo a seguir ela vai visitar a prima dela e vai. Enquanto que Tomé, na sua pergunta e na sua crítica e nos seus argumentos, não vai. Então eu acho que para o jovem, como você disse, os incomodados, pensar um pouco quais são as perguntas que você quer fazer, né? O que eu vou procurar? O que eu quero encontrar? E onde eu vou procurar? E aonde eu vou procurar? Outra coisa também, que até levantou uma pequena discussão, disseram que veio de uma homilia, mas até hoje não me mandaram homilia, porque quando alguém vem com questionamento, com recorte pra mim, o padre falou tal coisa. Quando ele falou? Não, me manda homilia. Eu nunca vou devolver para uma pessoa com alguém que venha com recorte. E falaram assim, a questão que o padre falou porque estão indo muito atrás de treinamentos e estão deixando de se aprofundar. E aí, dentro disso, a pessoa não me mandou homilia, que o padre falou até hoje, né, então. Mas eu acho que a gente tem que começar do básico, do simples. Então, vamos lá. Vamos básico, mudar. Simples. Eu acho que isso é um ponto importante nesse momento para dizer o seguinte. Primeira dica para todos nós, vamos nos aprofundar na Bíblia. Na Bíblia. Tá? Primeiro, para formação, você precisa da Bíblia. Aí demos uma dica, olha, vá junto com o catecismo da igreja. Vamos continuar outras dicas. Então, agora vem a parte formação, né? Continuando a formação no qual você pode buscar um curso, um treinamento, enfim, você pode buscar outras opções. Renato, conta um pouco pelo contato que você tem com as pessoas na comunidade, né? Como as escolas, os cursos, o que hoje você enxerga, a importância no passado,
Hoje, como isso seria muito útil também para os jovens, mas também para todas as pessoas que estão com uma sede de conhecimento. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ver que é a catequese para as crianças, né? Isso aí já é iniciar, tá? A criança inicia desde o do primeiro ano da catequese, primeiro ano da Eucaristia, segundo, terceiro, aí depois primeiro ano do Crisma e o Crisma, né? Dentro disso, da nossa comunidade, na realidade da nossa comunidade, foi implantado algo que eu acho que foi fundamental. Mais uma vez a gente vai falar do acampamento. Que até então, quando eu fiz, eu acho que você fez, a primeira comunhão não tinha acampamento nenhum, né? E aí implantaram o mirim. Aí, depois, para fazer o Crisma, né? Implantaram o SES. Então, acho que isso aí já vem nesses 5 anos de catequese, já vem uma formação. E aí, depois que eles fazem o acampamento, que a gente sabe que é essa obra maravilhosa, que se a gente ficar, vai voltar a falar tudo da mesma coisa. Aí vem depois, mas e aí? O que eu preciso? Eu preciso da continuidade nisso. Ou aquele que chega depois, no acampamento sênior, e aí, como que eu vou conhecer essa igreja? Existem uns cursos de formação. Para os jovens, existe uma proposta dentro da nossa paróquia, que é o FOCA, né? Que é o ensino que é feito através dos cursos que a gente vê, de vários cursos que tem. Hoje, quem toma a frente disso aí é o Eduardo Trevisani, né? Que até fui convidado bem de última hora ontem, mas ele tinha um compromisso hoje, não poderia vir. Mas aí a gente tem esses cursos que vêm dentro da paróquia e do movimento também, né? Do movimento Mariana Braga, que tem os cursos de formação. Hoje até a gente estava falando antes desse curso que é tão importante, que é o Encheios, né? Que é esse curso do Encheios, que tem 2 vezes no ano. E a Flávia trouxe a informação também de um curso que seria assim, continuidade do Encheios. Combate espiritual. Combate espiritual. Conta um pouco, Flávia, do combate espiritual. Isso, né? o combate, você vai realmente se deparar com essa realidade que muitos acham que é ilusória, que existe o plano espiritual divino, sim, mas existe o plano espiritual maligno. E tá aqui no meio de nós. Tá no meio de nós, não é ilusão, não é um estado emocional, não é um estado de espírito, é tanta coisa que eu falo. Uhum. Não, é real. E até uma frase que eu acordei com ele hoje, dentro de um grupo que a gente está movimentando aí pro carnaval, é que o mal, ele não dorme. E Deus está no meio de nós, Deus está o tempo todo cuidando da gente, nos orientando, e o mal também sugestionando. Isso. E o combate espiritual te dá esse despertar, mas o combate realmente é para alguém que já tem ali um aprofundamento na palavra e esse atendimento, porque senão a pessoa surta, o pessoal vai começar a ver capeta para todo lado, aí vira um negócio. Eu acho interessante, porque é como disse o Frei Gilson, ele participou do podcast que era esqueci exatamente o lugar que ele foi no Pânico. O Pânico. E foi muito interessante porque ele fala o comentário de que assim como Deus tem um plano pra você, o capeta também tem um plano pra você. Só que aí realmente eu vou concordar, Flávio, de que nós precisamos ter uma maturidade, né? Uma maturidade de leitura, uma maturidade de conhecimento para você depois tentar absorver conteúdos que são mais complexos ou conteúdos mais relevantes para discutir sobre as ações do maligno ou não. Mas também não deixando de realmente acreditar que o mal está exatamente do seu lado. Sim, como o bem está. Por isso que eu falo que a formação, a gente tem que começar do básico. Do básico. Esse dia o padre fez uma pergunta que eu falei, meu Deus, eu preciso voltar lá na pré-escola de evangelização. Quais são o nome dos 12 apóstolos? Gente, você acha que alguém... Eu mesma não consegui pensar. Tipo assim, é o básico. Não que tenha obrigação de saber o nome dos 12, mas é o básico do básico. Quais são os 10 mandamentos? Então, assim, às vezes a gente quer tanto conhecimento que quer começar lá do topo. Não, começa ali. Você sabe manusear a Bíblia? Você sabe abrir a Bíblia? Você sabe quando fala lá em Mateus, onde está? Novo Testamento, Velho Testamento? Gente, é o básico. Vamos começar sem essa loucura, como é que é o nome da palavra aqui? Prurido, né? Deixar carne, te alvoroçar tanto a ponto de você... mas aí vale... Acho que uma vez o Renato comentou sobre até acho que era um conhecido, um pastor... que você teve uma conversa com ele em relação a Deus, né? Então, vale aqui realmente a gente tirar o chapéu, porque muitos dos protestantes, né, como eles têm frases, como eles têm realmente o uso de versículos bíblicos, assim, com uma naturalidade, né? Se você hoje fizer, sei lá, uma reunião com seus amigos católicos, e você fala, olha, fala pra mim um versículo da Bíblia, assim, que te chama muita atenção.
vai ser difícil, porque tem muita gente que fala, olha, eu não sei o versículo certinho, eu sei mais ou menos a passagem. Eu acho que isso é o que a gente está aqui tentando também trazer, né? Eu acho que essa não é curiosidade, mas eu acho que essa formação mesmo. Eu acho que essa palavra é muito forte. Tudo vem de formação, gente. Tudo vem de formação, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a encontrar dentro da nossa igreja algo que nos alimenta ainda mais, porque a gente busca, lógico, primeiro na Eucaristia, mas a palavra nos sustenta também, né? Eu acho que isso vai nos trazer ainda cada vez mais próximo de Deus. Porque cada vez que a gente dá brecha, como a gente está falando, para o inimigo, a gente já começa a buscar para o lado do inimigo as coisas que é da sedução, né? Porque a gente sabe, fala assim, é maravilhoso o caminho de Deus, com certeza, mas ele não é fácil, né? E eu acho que vem daquele provérbio, ou aquela frase que todo mundo fala assim, tudo que vem fácil, vai fácil. Né? E o quanto que é gostoso, até... Acho que é um ditado isso. E quanto que um amigo... Mas não é versículo bíblico, não, o Renato não mas tá tudo bem, verdade. Eu acho que um amigo meu fala, que é muito importante, que é assim, serve para nós pais, assim, nunca prive seu filho da conquista. Né? E eu acho que isso a gente conquistar também dentro da igreja e dentro da comunidade, as coisas, isso nos dá ainda muito mais força. Né? Porque assim, vai lá, mas... Eu, lá atrás, quando eu comecei, como que era a sua vida na comunidade? Como de todo mundo. Né? Eu fui criado lá do lado da igreja, coroinha, do Padre Aurélio, tudo. Mas eu precisei buscar o meu espaço, sabe? Buscando como? Fazendo, agradando alguém? Não. Mas o espaço, isso eu acho que é legal também você comentar, o espaço no sentido até da formação. Da formação, né? Porque assim, era muito mais fácil. Eu fiz a catequese, eu comecei o grupo de jovens, fiz o acampamento, mas espera aí, vai parar por aí? Tá. Não, eu tive que encontrar, na formação, são nos cursos, atuando, ajudando, pôr a mão na massa também, muitas vezes, que tinha lá as festas, trabalhando, antigamente tinha o grupo de jovens, a gente ia ajudar em festa de casamento, que tinha no salão da paróquia. Então, são várias coisas que você vai fazendo contato e você vai se encontrando também. Eu vou trazer aqui, acho que para dentro desse contexto de formação, o comentário você tem a Bíblia, como nós dissemos, para ir sempre. Você tem outras opções que vão auxiliar você, e o Renato trouxe um pouco da história dos cursos que são oferecidos e que foram oferecidos. Sim. E que a nossa ideia aqui, né, Renato, é justamente fazer uma propaganda de que, olha, quando houver um curso, você adolescente, você jovem, você pai, você mãe, você adulto, busque os cursos. Isso te auxilia na formação. E aí até tem mais um ponto, eu vou fazer pergunta para você, você vai me responder. Flávia, qual livro você ultimamente leu, ou você gostaria assim, olha, eu vou indicar isso para alguém? Porque também faz parte a leitura religiosa, auxilia, não é só a Bíblia, mas um livro que possa te ajudar a entender, né? Então, por exemplo, eu imagino para vocês prepararem os cursos que vocês preparam, as missões que vocês vão, as pregações que vocês atuam, você acaba também tendo que se alimentar de outros conteúdos para poder trazer isso para as pessoas, né? Sim, o livro que eu tô lendo é um livro bem complicadinho, que é de Santa Teresa d'Ávila. Uau! Eu tô buscando conhecer a vida dos santos. Eu falo que a gente vai avançando, né? E eu findei um ano de 2024, entrei em 2025 buscando conhecer mais sobre eles. Trombei com ela, Santa Teresa d'Ávila. Tô lendo As Moradas. Mas você foi para um alto nível de complexidade. Não, mas é complexo a um nível que para mim chocou, assim, eu falo, não tô conseguindo avançar da primeira morada. Mas olha que interessante, logo na primeira morada ela fala algo que é a chave também aí para você também se colocar em busca dessa formação, que ela diz que o castelo interior, ela tem uma chave, e essa chave para você começar, para você primeiramente entrar nesse castelo, se chama oração. Legal. Então, ali. E o que acontece comigo? Então, nossa, choquei, vou parar esse livro? Não, eu tô buscando agora formações em áudio, em vídeo, e fui atrás do meu povo profundo que vai te auxiliar. Falei, não consigo sair do primeiro, porque ele é muito complexo. Falou, Flávio, você vai assistir esse curso que fala sobre Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, eles estão ali, os dois, para eu poder avançar. Ou seja, quando chegar a dificuldade, quando você lê a Bíblia, abrir e falar, não entendi nada, vou desistir, não desiste. Não desiste, entre em oração, pede para Deus colocar as pessoas certas para te explicar sobre isso. O primeiro, a gente tem
um padre que ama da formação, 2, né, o padre vigário, o padre também Tiago tá aí, é riquíssimo de formação, vários missionários que também têm, sabe, essa grandeza de formação, que eu mesmo super confio, muitos que eu vou atrás, que eu sei que tá tudo ali amparado na palavra. Então é isso, eu acho que primeiro de tudo, não vou indicar um livro, eu vou indicar um curso, que foi o meu primeiro, que é o curso de evangelização. Evangelização. Acho que nós vamos trazer, nós vamos trazer esse tema, porque ali é um tema foi fantástico. o meu primeiro passo para buscar, é um curso super simples e profundo, que foi ali que eu acho que foi o meu primeiro despertar de que a vida do cristão é uma vida de formação. Renato, antes até de... Ainda bem que você perguntou para ela de livro, não foi do meu lado o livro. Mas eu ia fazer uma defesa, eu já tinha pensado que eu ia fazer uma defesa aqui, que atualmente a venda de audiobooks vem, né, aumentando consideravelmente. Porque as pessoas, né, às vezes tem pessoas que têm dificuldade realmente de se concentrar na leitura, isso é uma questão meu caso normal, mas enfim, muitas pessoas têm dificuldade de falar, quando eu estou ouvindo, eu estou absorvendo. Tem pessoas que viajam, que trabalham, e que o audiobook também, né, é um momento onde você está fazendo uma coisa útil. Então, a questão do audiobook eu acho que é muito útil, existem vários audiobooks de temas católicos que estão aí disponíveis. Eu acho que vale a pena a gente, né, ir atrás disso. E aí, Renato, você comentou, né, às vezes, eu tenho dificuldade da leitura, de eu sentar e ler. Quando você tem dificuldade e você vai num curso, você acha que o curso é uma boa saída para as pessoas que têm dificuldade? Eu acho que eu sou um pouco de São Tomé nessa parte, né? Porque para mim, eu tenho que ter esse contato, né? É igual o telefone, muita gente hoje só gosta de escrever mensagem, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de encontrar pessoas, e eu acho que a questão do curso, eu acho que isso aí para mim, no meu caso, é fundamental. Eu acho que a gente sabe que existem cada um com o seu jeito, né? Mas eu prefiro, eu gosto, né? Eu gosto de ser cobrado, eu gosto de ouvir, eu gosto de lição. Tem uma liçãozinha para fazer, pronto, isso aí já é. Que é o que tem no Enchei-vos, né? E essa lição, teve um professor que deu lição para nós, segunda-feira, tem que ler São Mateus, eu tenho 30 dias para ler o Evangelho de São Mateus, e eu tenho que arregaçar as mangas e pôr para frente. Então é a forma que tem. Então, por exemplo, assim como eu, quem tem dificuldade em pegar um livro, ler, ter isso daí, eu acho que essa questão é despertar isso daí, ter aonde buscar. E a gente tem na paróquia vários. E assim, na verdade fica bem claro que não tem desculpa para você não buscar formação. Porque se você consegue aprender só ouvindo, existem podcasts informativos perfeitos. Nossa, todos esses grandes formadores nossos estão aí nos podcasts. O Padre Tiago está no podcast. Tem o Padre... Como é que é o nome daquele padre, carequinha? Padre Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Tem seguidores, Padre Paulo. É verdade. Corta isso. Mas tem muitos. Tem. E se você gosta, tipo, de presença, tem curso. Então, existe um modelo de formação para você. Basta você procurar, gente. Tem. Na nossa paróquia tem N formas e é muito, acho que é muito relevante, além da formação, né, que nós estamos aqui divulgando para os jovens, adolescentes, né, e para os adultos. Eu acho que é muito relevante também os pais se prepararem, né, para as perguntas que virão das crianças e dos adolescentes. Recentemente eu vi um trabalho, um bispo americano, né, que é o Robert Barron. Ele tem um site, eu não sei se vocês usam isso, eu não uso. Ele chama Reddit ou Reddit. Enfim, ele é um site mais para moçada, é um site de notícias, mas é mais acessado. Isso já faz uns anos que ele não é tão atual, mas enfim. Ele foi muito acessado por jovens, então os jovens viam muitas notícias ali. E ao mesmo tempo era um público jovem, então esse bispo católico decidiu um dia ir lá e falou, olha, eu sou um bispo católico e eu tô aqui para ouvir as perguntas de vocês. E esse site tinha um lado que era assim, você fazia qualquer pergunta que você queria e algum especialista daquela área vai tentar responder. E ele foi lá e ele falou, ninguém nem vai querer fazer pergunta para bispo católico, né? Toda a moçada, tal, tecnologia. E ele foi, assim, o segundo ou terceiro mais acessado naquele ano. Né? E aí foi muito interessante que uma das palestras dele, ele trouxe as 3 perguntas que foram as principais perguntas ao longo de um ano que ele respondeu. Então ele numerou em 3, tá? Eu vou contar para vocês aqui, porque acho que vale a pena, porque nós estamos falando de formação. Primeira pergunta, de muitos adolescentes, de muitos jovens, de muitas pessoas. Como você prova que Deus existe?
Tá? Segunda pergunta. Que Será também que é conhecida essa pergunta ou não? é natural, né? Segunda pergunta. Quem nunca? Quem nunca passou, né? Mas vamos lá. Aí a segunda pergunta que ele fez, que ele considerou, né? Se existe Deus, por que que tem tanta maldade no mundo? Também é uma pergunta super relevante e ativa, né, no nosso dia a dia. E a terceira pergunta, olha, tem tantas religiões pelo mundo, Ocidente e Oriente. Por que que o cristianismo você acha que é a religião certa? Enfim, nós aqui, isso daria um podcast para a gente discutir cada uma das 3 respostas. Inclusive, você não faz uma resposta para cada pergunta, mas você vai ter um... né, Vamos trazer os padres aqui para este momento. para argumentar. Mas o que me chamou muita atenção é que ele considera assim, ele vai responder tudo isso, mas ele disse, olha, você não precisa ser um intelectual para responder tudo isso. Mas existem livros onde intelectuais discutiram todas as 3 perguntas. A ciência já discutiu muito a primeira pergunta da existência de Deus. E a ciência não está brigando com a religião, pelo contrário, a ciência está falando, olha, está fazendo todo sentido isso. Então, eu acho que os pais precisam estar atentos, né? Porque as perguntas vão vir. E nós que estamos aí, né, na nossa comunidade, você recebe muitas perguntas dos adolescentes e jovens, o Renato com uma filha também que deve ter os questionamentos. Conta para nós aqui como que vocês absorvem essas perguntas e de que maneira vocês acham que é relevante os pais hoje se prepararem realmente para ter alguma informação para se discutir. Olha, eu vou trazer uma história da mãe de Carlos Acutis. No podcast do padre, né, contando, esse padre teve bastante contato com os pais de Carlos Acutis, a mãe fala que com 7 anos ele já tinha lido o catecismo. Imagina uma criança de 7 anos já ter lido o catecismo. E ele começou a bombardear ela com várias perguntas. E o que ela fez? Filho, no momento a mãe não sabe, mas a mãe vai procurar saber. E ela foi estudar, ela disse que entrou até no curso de teologia, de tão profundo que eram as perguntas. Então eu falo que não ter receio de falar que não sabe, mas também dizer que vai buscar saber. E não terceirizar. Claro, a escola, a igreja, a gente está aí para orientar esses jovens, mas nada melhor do que começar em casa. Sabe, começar em casa, falar assim, olha, sobre isso, vamos estudar junto, vamos ler junto, porque, gente, o comportamento dos pais vem gerar muito mais impacto do que o tanto que a gente vai falar aqui fora para poder trazer isso para eles. Porque os filhos, isso, a psicologia fala, a ciência prova, que o comportamento que é o que as crianças vão replicar aqui fora. Muitas vezes o pai, mas eu falo tanto de Deus, mas o seu comportamento vem de acordo com aquilo que você fala e os filhos vão ali de encontro. Então, assim, buscar ter a vontade, ter a humildade de dizer que não sabe, mas ir atrás. Eu acho que esse é um ponto importante. Que isso que a Flávia falou é fundamental, né? Porque assim, não adianta eu ter a resposta, mas não ter a atitude. Porque isso aí não adianta nada eu com a Maria lá eu ficar passando tanta coisa para ela e no meu dia a dia eu ser diferente. Eu acho que isso aí primeiro cabe a nós. Aí já vem da nossa atitude, né? Do nosso, não vou dizer só o exemplo, mas a nossa atitude. Como é que eu vou falar desse Deus, dessa igreja, se eu não busco essa igreja, né? Sim. E aí, desde pequena, ela percebeu isso, né? Ela percebe isso, né? E o quanto que isso tem essa diferença no dia a dia. Por isso que a gente fica muito preocupado também com esses conflitos que ela encontra também, né? Que ela vai encontrar pessoas, mesmo ela estudando hoje numa escola cristã, né? Ela encontra muitas coisas também que vêm de encontro a isso, né? E o quanto cabe a nós, através não só de buscar esse fundamento dentro da palavra, mas dentro do catecismo, mas também com as nossas atitudes, né? As gerações vão mudando e eu acho que aquela resposta que nós às vezes já ouvimos, olha, por que eu tenho que rezar o terço? Ou por que, olha, você tem porque eu estou mandando, você tem porque o padre mandou. Gente, isso não dá mais certo, né? Então, são 2 colocações muito relevantes, vocês disseram, eu acho né? que nunca deu certo, né? Acho que, assim, em algum momento, talvez as gerações eram mais patriarcas e você aceitava aquilo. Mas, enfim, a questão é a humildade de dizer, isso eu não sei, né? Isso eu preciso. Então, eu acho que isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, o que você disse, eu acho fundamental. A gente deixar as nossas vontades próprias para auxiliar os nossos filhos ao conhecimento. Porque hoje os pais, né, nós nos preocupamos, olha, qual é a melhor escola, o que é o melhor conteúdo, vai estudar outras línguas. Por que a gente não tem essa mesma vontade para colocar os nossos filhos numa vida religiosa?
Por que a gente não tem a mesma preocupação? Quem que é a professora de catequese? Nossa, eu preciso ver. Que é muito importante a catequese, né? Sentar com o filho, fazer a lição da catequese junto. Por que só fazer a de matemática? Por que só fazer a de português, né? Vamos fazer também, né, as atividades que estão lá. Ou seja, participar na formação da criança. Na formação. Então veja que nós começamos o tema como uma formação no sentido geral e aqui nós particularizamos para a formação familiar. Nós estamos aí, então, em momentos finais do nosso podcast. Eu acho que seria muito relevante cada um de vocês fazerem considerações finais sobre o tema proposto, mas além de só convidar, né, realmente, o quanto que a formação na sua vida é importante, da maneira que você gosta de ser formado, porque tem essa também, cada um gosta de um jeito. Flávia, você quer começar? Sim, eu vou finalizar com o meu grande amor, né, que é a palavra de Deus. Aqui em Mateus 7, versículo 24, diz o seguinte: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e nada derrubou essa casa. Ela, porém, ficou de pé. Por outro lado, existe aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática. É semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Ou seja, você buscar a palavra de Deus e colocar em prática, e você buscar e não colocar, vai acontecer a mesma coisa, vai vir as tempestades. Erro daquele que acha que quem está buscando Deus, tudo, não vai acontecer nada. Vai, se acontece para quem está e quem não está. O resultado tá, na minha diferença no resultado final, que é o quê? A sua casa vai permanecer de pé. Mas a sua casa é aquela estrutura de raiz em Deus. Às vezes, né, que externamente você vai ficar balançado, vai, tipo, fisicamente, emocionalmente, mas você tá ali fincado em Deus, porque você tá colocando em prática. E a gente só consegue colocar a palavra de Deus em prática se você entender ela. E como você entende ela? Buscando formação. Formação. Perfeito. Esse é o caminho. Renato? Eu acho que o que fica muito claro é que a gente tem que entender que a gente vai buscar nesses cortes, né, que a Flávia fala, a informação, mas a formação a gente não vai conseguir buscar isso daí, né? E o quanto que eu acho que para mim foi importante e é importante na minha vida do que eu sou hoje pela minha formação dentro da igreja. Perfeito. Muito mais do que minha formação de profissional, muito mais que minha formação de conhecimento, foi que me tornou hoje a formação dentro da igreja, né? Eu preciso da minha profissão, eu preciso do meu trabalho, do meu dia a dia, mas o meu caráter, lógico, vem da base que eu tive dos meus pais, mas muito do que eu sou hoje vem pela formação dentro da igreja, né? A minha formação, às vezes, não desse monte de leitura que eu vejo que vocês têm, que buscam leitura, mas pela minha curiosidade em querer conhecer cada vez mais a igreja, né? E o quanto que é lindo, né? A gente tem um curso que é tão importante, que eu acho que quem tiver oportunidade, que é um dos cursos que pode começar, apaixonar-se pela missa. Esse curso é lindo, né? Eu falo que quem faz esse curso e conhece o quanto que é importante a missa, a celebração, que todo mundo fala, mas ela é igual sempre, só muda a leitura, o rito. Quando você conhecer isso, eu falo que é fundamental. Então, acho que eu falo assim, que a formação me deu muito mais do que acadêmica, profissional. Ela me fez o que eu sou hoje pela formação dentro da igreja, do conhecimento da igreja. Eu gostei dessa fala sua. Informação não forma. Sim, mas não é. A formação, sim, é o que te dá o sustento que você comentou, porque os momentos difíceis vão aparecer. Sim. Como você disse, independente se você acredita em Deus, não acredita, está na igreja ou não está, vai vir. Vai vir. E é justamente o terreno precisa estar bem preparado, né? E para se preparar você A informação te leva a construir essa casa na areia. A formação te leva a construir a casa na rocha. E muitas pessoas falam assim, né? Ah, mas eu já rezo tanto, para que eu preciso me formar? Mas com certeza, se você reza e você se forma, a sua oração vai começar a ficar ainda mais profunda. Muito. E eu acho que essa é a principal mensagem que a gente gostaria de deixar, que é justamente a sua união da espiritualidade com a formação vai deixar você mais preparado. Não preparado para ir num curso, não, preparado para a vida. Preparado para a vida e para as dificuldades que vão vir. Bem, nós passamos, acho que a principal mensagem para você que nos assiste, que é busque a formação, isso vai te ajudar muito, independente da situação de vida que você está. E a nossa paróquia oferece curso
nós seremos cobrados, porque as pessoas vão falar, peraí, mas eles falaram de tantos cursos aí, né? Quanto vai acontecer esses cursos? E aí isso é bom também, porque a gente coloca a equipe em trabalho, né? O Foca e junto com os nossos padres aí que nos auxiliam, nós vamos tentar ao máximo levar essa informação para você. Nós encerramos assim mais uma Missão Digital e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.